Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Capítulo 2. E o tema é vivendo em harmonia e evitando contendas. Capítulo 2 de Tito. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que os escravos obedeçam a seus donos e os agradem em tudo. Que não sejam respondões, nem roubem os seus donos, pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo que fazem. Desse modo, por causa das coisas que ele fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. E aqui é interessante porque Paulo escreve essa carta, quando Tito está na ilha de Creta, ele está responsável por supervisionar diversas igrejas, né? E aqui algo que chama muita atenção é que um dos conselhos dele é que Tito esteja aberto a aprender e a crescer na fé. Nenhum de nós somos tão experientes a ponto que não tenha nada que a gente não possa crescer, que a gente não possa aprender, né? E ele também coloca Tito, seja humilde e receptivo às orientações de líderes espirituais mais experientes e à sabedoria da palavra de Deus. Todos nós estamos numa caminhada que, ora, você pode ser alguém que tem alguma experiência para passar a alguém mais novo, mas você também pode estar aberto para aprender de alguém que seja mais maduro na fé. E todos nós devemos ter essa humildade para reconhecer que, ora, nós estamos aprendendo e, ora, nós temos a responsabilidade para passar para alguém que está vindo após cada um de nós, né? Quando ele coloca sobre isso, que a gente precisa estar o tempo todo disponibilizando o tempo para aprender, né, com aqueles que têm mais experiência na fé, mas também que a gente tenha sempre tempo para ser atencioso, para ser alguém carinhoso ou compassivo, para ensinar alguém por alguma experiência que você tenha passado, para transmitir para alguém, para outra pessoa, a fim de que essa pessoa tenha um alicerce, a fim de não se enfraquecer diante da caminhada cristã. Eu não sei se cada um já parou para pensar nisso, mas todos nós estamos sempre num processo. Ora a gente aprende com alguém que está mais tempo, e ora a gente está simplesmente tendo a responsabilidade de ensinar aquele que está iniciando, né? E aí ele coloca também para Tito, seja um modelo de conduta cristã em sua vida, seja no trabalho, na família, na comunidade, enfim. E a gente tem comentado muito sobre isso, né? As cartas de Paulo têm falado muito sobre essa questão, que a gente fica muito preso a fazer a obra de Deus
ora sendo um pregador, alguém que vai ministrar, ou alguém que está num grupo de louvor, mas a gente nunca se detém que a gente faz a obra de Deus no dia a dia, seja na casa, seja no trabalho, seja diante da tua vizinhança, e talvez seja um grande termômetro para a gente fazer uma autoanálise, né? Porque a gente consegue perceber como as pessoas acabam nos vendo. Será que as pessoas não te veem como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Ou sempre uma pessoa que está sempre cheia de brasa, né? Ou sempre cheia de querosene, de gasolina, sempre apta para explodir diante das situações. E é um grande mecanismo que a gente tem, perceber como todos acabam nos vendo diante daquilo que a gente acaba exercendo no nosso dia a dia, né? E aqui ele coloca também para ti que sua vida deve refletir a piedade e a integridade que a fé cristã requer. Porque em muitos momentos nós dizemos que nós somos cristãos, mas o nosso modo de agir acaba refletindo de forma diferente, né? E será que as pessoas conseguem travar se você é um cara, um homem de Deus, que mostra integridade em tudo aquilo que você faz? Isso serve para cada um de nós, né? Será que nós estamos exercendo dessa maneira? E aí estamos presos à questão eclesiástica, né? Que é aquela de o microfone, o púlpito, e a gente acha que a obra de Deus ela se vai apenas naquele momento ali, né? E muito pelo contrário, a obra de Deus está presente em tudo aquilo que nós fizermos, porque Deus não está com um olhar apenas no momento que você está na igreja, mas Ele está olhando em toda a tua caminhada, né? Na forma como você se dirige às pessoas, na forma como você fala com as outras pessoas, né? Enfim, e aí é cada um com Deus, né? No capítulo 3, no versículo 1, recomendo aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. E aí, quando ele coloca sobre a obediência às leis, cumpra as leis e regulamentos dos órgãos que estão diante de você, né? Respeitando as autoridades estabelecidas. A própria Bíblia nos fala que as autoridades elas estão lá disponíveis, ou elas estão colocadas nos seus postos com a permissão de Deus. Mas se alguém que está lá, que rouba ou que faça algo de errado, mas é essa pessoa com Deus. Cabe a cada um de nós fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Eu lembro de uma menina que eu trabalhava e que uma vez eu tinha falado para ela sobre uma composição do imposto de renda. Eu falei assim, isso, me dá esse valor aqui, a pessoa ao invés de pagar, ela tem retorno. Não é que a mulher acabou fazendo aquilo depois? Eu falei assim, e ela é cristã. E eu falei, por que você está fazendo isso? Não, agora que eu sei, eu vou fazer isso. Mas por quê? Você não é uma mulher de Deus? Ah, mas os políticos roubam. Eu falei, mas isso não é uma desculpa para todos nós, né? Porque aí a gente vai estar distorcendo tudo aquilo que a gente faz. Se alguém pratica o errado, aí você encontra uma desculpa para você fazer exatamente aquilo que não agrada a Deus, né? Então, se os políticos estão lá em Brasília, ou como governador, como prefeito, enfim, cada um vai dar conta com Deus daquilo que faz, mas cabe a cada um de nós fazermos aquilo que é correto, né? Se a gente tem algo para pagar, que a gente, né, se está dentro da nossa possibilidade, que a gente vai pagar, né? Não quer dizer que se você tem a obrigação de pagar aquilo aí, você vai tentar burlar isso. Então, não está de acordo, né? E aqui a palavra de Deus, ela coloca muito clara, né, que a gente tem que respeitar, né, as autoridades. E isso envolve muito mais, né? Isso diz respeito às nossas responsabilidades, né? Porque eu conheço tantas pessoas que preferem, às vezes, gastar com excessos do que pagar contas ou pagar dívida com alguém, né? Alguém que se pegou emprestado. E aí quantas amizades foram quebradas por isso, né?
pessoas que pegaram valores emprestados e aí depois desaparecem e aí esquece até a amizade que foi firmada por causa de dinheiro. Isso é terrível, né? É muito ruim. E a gente precisa ter esse cuidado, né? Para a gente não... E aí ele coloca no versículo 2: aconselho que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. E aí ele coloca de uma maneira que procure resolver os conflitos de maneira pacífica e amorosa, evitando contendas desnecessárias, né? E a gente tem muitas oportunidades de fugir de problemas. A gente às vezes persiste em entrar no problema. Eu não vou conseguir mudar a Márcia, mudar a Claria, mudar o Alcir, mudar qualquer um de nós, porque eu também sou imperfeito. E a gente às vezes quer entrar dentro de uma área que às vezes só Deus vai tratar, né? E a gente às vezes quer assumir o lugar de Deus diante das imperfeições humanas, e isso não nos cabe, né? E aí quando ele coloca para a gente evitar contendas desnecessárias, por quê? Porque tem situações que a gente às vezes pode se calar ou entrar naquilo de forma desnecessária. Às vezes não adianta eu entrar numa área que aquilo eu não vou conseguir resolver, né? E essa carta é muito interessante nisso, né? Por isso que ele coloca também: pratique a empatia, a paciência e o perdão em suas relações. Todos nós sempre erraremos com o outro, sempre. Os outros errarão também conosco. Por isso que Deus nos alerta: precisamos sempre perdoar uns aos outros, senão estaremos sempre quebrando relacionamentos. Quando eu falo relacionamentos, não é relacionamentos afetivo, emocional, mas estou falando relacionamento de forma geral. A Bíblia é muito clara em relação a isso, né? E se nós formos pessoas rígidas, que não se detêm no sentido de somos duros a ponto de errou conosco, eu sou exatamente, sou duro na queda, errou comigo, eu não falo mais, eu quero tudo e eu não quero ver nunca mais essa pessoa na minha frente. E aí, se a gente for nessa batida, a gente vai romper com todos os relacionamentos na nossa vida, a gente não vai falar com ninguém, viveremos como uma ilha, totalmente uma ilha deserta. E a gente precisa estar acostumado que a todo instante você vai perdoar e outra hora alguém também vai estar errando com você. E a vida vai sendo levada dessa maneira. E quanto mais duro for o nosso coração, mais difícil será nossos relacionamentos. Não tem jeito. A Bíblia é clara em relação a isso, né? Por isso nós precisamos ter um coração perdoador, né? E aí coloca também sobre a questão de viver em paz, sendo moderados e mansos em nosso comportamento, mostrando respeito e amor para com os outros. E se a gente for tão duro, brigão a todo instante, quem gosta de me conviver com pessoas que toda hora estão brigando? Sinceramente, quem gosta? Eu acho que ninguém gosta. Ninguém está mais na época das cavernas, né? Então todos nós precisamos ser mansos, né? É lógico, expor o que pensa, o que sente, é super louvável, né? A sinceridade, mas sermos totalmente duros uns com os outros não vai nos levar a lugar algum, né? De forma alguma. Por isso que ele coloca: se possível, viva em paz com todos. Se as pessoas não querem paz, você pode se distanciar um pouco, mas você procure, né, que você almeja isso. No versículo 3, pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo, e éramos rebeldes e maus, éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós, e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, versículo 5, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida.
Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. E aqui é algo que chama muita atenção, demonstrar graça. E aí lembrar da graça que Deus demonstrou a você e estenda essa graça aos outros. E a gente tinha uma história, era chinesa, depois com muitos anos, as pessoas foram mudando um pouco do que ela narrava, e foi algo que aconteceu na China. Eu lembro disso porque tinha essa história bem antiga de um casal, né? E esse casal morava com a sogra, né? Só que a briga entre a sogra e a nora era muito intensa, a tal ponto que uma já não estava suportando mais e planejou matá-la. E aí ela foi no farmacêutico e pediu para que tivesse um tipo de algo que pudesse ir matando aos poucos, e não de uma maneira que causasse suspeita. E os farmacêuticos, que era muito amigo dessa nora, perguntou: mas por que isso? Porque eu tenho ódio da minha sogra e se ela continuar na nossa família, ela vai acabar nos matando, vai acabar nos separando. E aí a menina leva o composto para casa e vai todo dia colocando na comida, né, da sogra. E aí o farmacêutico alerta para ela: olha, mas para não suscitar qualquer tipo de desconfiança, trata a sua sogra da forma mais maravilhosa possível. E aí sabe qual foi o resultado? Com o passar dos dias, o tratamento bom da sogra, da nora com a sogra, foram mudando o relacionamento. E aí chega um determinado período que ela, desesperada, ela chega para o farmacêutico e ela fala assim: poxa, eu mudei de ideia, mas agora eu acho que já é tarde demais, já se passou quase um mês. Ele falou: muito pelo contrário, aquilo não era veneno, mas era vitamina. E ela falou: por que tu fez isso? Porque cabe a cada um de nós a mudança no outro. A gente às vezes se requer muito do outro, da outra parte. E a tua intolerância, a tua arrogância, a forma como você trata mal alguém, acaba respingando de forma contrária, como se fosse espelho. E aí no momento que ele fala para ela, para não suscitar qualquer desconfiança, trate muito bem. O que ele conseguiu com isso? O que ela conseguiu com isso? Ela conseguiu conquistar a própria sogra, o amor da sogra, a ponto que a sogra falou para ela: poxa, você para mim se tornou como uma filha. E aí tu imagina se aquilo fosse um veneno, qual seria o remorso dessa pessoa? E assim somos nós, né? A gente requer às vezes muito das pessoas que estão ao nosso redor, nós somos exigentes demais, muito exigentes. E a gente às vezes não cede, às vezes a gente não doa amor, a gente não faz o bem, e a gente requer muito do outro. E assim nós vamos convivendo nos nossos relacionamentos. Nós desejamos tanto que as pessoas nos tratem bem, mas a gente às vezes não percebe o quanto a gente age de uma maneira displicente, arrogante, palavras ásperas, palavras bruscas, formas de tratar. A gente às vezes se sente solitário, mas ao mesmo tempo, quando às vezes as pessoas te procuram, aí você age de uma maneira desrespeitosa, ou que saco essa pessoa de novo, e aí você não consegue compreender, sabe? É difícil, e a gente às vezes precisa ter mais Deus no nosso coração para que a misericórdia aconteça na nossa vida. Senão, o tempo todo, a gente vai acabar agindo de uma maneira errada, né, com as pessoas. E aqui ele coloca também: Tito, seja compassivo, perdoe, ame, mesmo quando for desafiador. É muito fácil tratar as pessoas maravilhosamente bem quando está dentro da igreja.
Quando a gente recebe a notícia boa é muito bom, mas quando está no dia ruim é desafiador, mas é desafiador para todos nós. Mas o que Deus quer é que a gente pratique o amor, que a gente haja de forma que venha agradar a Ele, né? E aí nós estamos sempre sendo transformados pela misericórdia divina, né? Não por méritos próprios. Quando nós desejamos ser tratados por Deus, mudados por Deus, assim como aquele louvor, né? A reforma que apresentou a Bíblia, como uma casa em construção, uma casa sendo totalmente mudada, né? Contraria totalmente a própria ciência, porque a ciência acaba nos acordando que uma vez que teu caráter, tua personalidade estão feitos, eles são imutáveis. Mas Deus não fala aqui dessa forma. Por isso que Ele fala claramente para Nicodemo, né? Convém nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Só podemos nascer de novo com a misericórdia de Deus, porque senão nós vamos morrer da mesma forma que nós estamos, cheios de mazelas, coisas ruins dentro do nosso coração, passados sombrios que causaram marcas, cicatrizes, mas Deus quer simplesmente jogar esse baú para lá, fazer uma transformação novo. Mas o novo só será novo se você deixar Deus agir. Senão, vamos ficar sempre na mesma batida do nosso passado. E aí o passado comprometendo sempre o futuro. O futuro, ele só pode ser o futuro se Deus puder tirar, limpar isso que passou. Exatamente como Jeremias 18, né? O olheiro, né? Ali trabalhando no barro. E é importante isso, né? E aí precisamos estender essa mesma graça aos outros, mostrando compaixão e amor em nossas interações diárias. E nós podemos praticar o amor de Deus todos os dias. E aí, como você pratica o amor, você vai se sentir que você também é amado. Mas não é só amado por alguém que você tem algum interesse emocional, mas amado às vezes por vizinhos, pessoas que querem estar bem perto de você, ou de pessoas da tua família que desejam estar perto de você, porque simplesmente não, poxa, essa serva de Deus, ela tem sempre uma palavra de alegria, ela tem sempre uma palavra que edifica a minha vida, e não uma palavra que só nos coloca para baixo. Isso é ruim, né? E aí no versículo 8, esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para os que creem em Deus, se interessem em usar o seu tempo fazendo bem. Isso é bom e útil para todos. E aí é interessante porque a gente às vezes fala assim, mas às vezes tem pessoas milionárias que às vezes não abrem mão para ajudar o próximo. Assim, faça aquilo que está nas tuas mãos para ajudar aqueles que estão com necessidade, porque Deus não vai te deixar faltar. Precisamos ter isso no nosso coração, né? Envolver em ações de caridade e voluntariado é uma maneira prática de viver esse princípio. Porque tem tantas situações que nós podemos fazer e a gente às vezes não faz, né? Pessoas às vezes passando por uma necessidade, pessoas às vezes passando fome, pessoas passando no sentido de não ter às vezes nem o que vestir. Outro dia eu me deparei dentro de um culto que o rapaz só tinha a roupa do corpo. Vocês sabem o que é isso? Não deu vontade depois de chorar. Eu falei, meu Deus, como é que a pessoa só tem a roupa do corpo? Ele não tem outra roupa. A roupa um cheiro terrível. E eu não podia chegar em casa e ficar totalmente à vontade sem que eu pudesse separar alguma coisa para deixar para aquele rapaz, sabe? E se a gente não sente, se a gente não é tocado, quando alguém chega a ter o conhecimento, está passando necessidade, está passando fome, não tem, e isso não mexe nada com você, realmente a gente precisa rever nossa comunhão com Deus, porque a gente precisa ter compaixão disso, né? Deus nos fez para a gente praticar o bem, né? Para a gente praticar o amor, e não para a gente simplesmente julgar, né? Como outro dia uma moça falando para mim, essas pessoas às vezes elas estão pedindo, estão passando necessidade, vai arrumar um trabalho, mas será que às vezes as pessoas estão dispostas a abrir algum tipo de trabalho para elas?
Será que existe realmente a necessidade? Faça o bem. Se as pessoas, deixa Deus julgar cada um. Senão a gente vai ficar o tempo todo sendo juiz e a gente não pratica aquilo que é necessário, né? E aí no versículo 9, mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. A gente precisa evitar polêmicas fúteis, inúteis, né? Evita se envolver em debates infrutíferos, enfim, coisas nas redes sociais ou na vida cotidiana. Já viu às vezes você entrar numa briga de forma desnecessária? Quantos a gente não conhece que entra nisso? Às vezes de graça. Outro dia eu não sei quem estava falando assim, mas eu vou entrar nisso aqui, mas isso te diz respeito? Não, mas eu não concordo, eu vou sair falando. Meu Deus, para que isso? Sabe, a gente às vezes entra numa batalha, numa guerra, como se a gente já não tivesse os nossos desafios diários. E a gente às vezes fica procurando outros, e aí de forma desnecessária. E parece que as redes sociais, elas acabaram se tornando um mar para isso, né? Para indiretas, para guerras, para batalhas que não nos levam para lugar algum, né? E aí, em vez disso, concentre-se em conversas construtivas e edificantes. E aí eu volto sempre naquele hábito que eu tenho, né, Paulo? Isso é prioridade. O que você estabelece como prioridade na tua vida? Porque se você priorizar coisas que não acrescentam, coisas que não somem na tua vida, coisas que não vêm edificar, a gente só perde tempo. Por isso que é tão bom a gente estabelecer o que é prioridade e aquilo que não é, para que a gente não venha cair e perder tempo com coisas que não edificam, só nos leva a perder. No versículo 10, se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela. E aí, é importantíssimo, Deus sempre nos chamou para que a gente venha unir, nunca para separar, né? Evitar alimentar contenda, divisões, mas a gente às vezes quando lê a Bíblia parece que a gente só fala relacionado à igreja, não, mas é no dia a dia, nas coisas todas, sabe? Às vezes chega, até o vizinho para mim e fala assim, Augusto, esse fulano de tal, mas já viu que ele tem algumas qualidades que são legais? Eu também não tinha percebido isso. Eu falei, a gente é imperfeito mesmo. E aí a gente se coloca, e aí eu acho que às vezes você atenua, que a gente seja fita isolante diante dessas contendas, né? E não que a gente seja um fio condutor, porque se isso só nos leva a perder, né? E aí buscar a unidade, o consenso e a paz entre os irmãos, evitando criar facções ou divisões. Nós sempre temos a oportunidade de unir pessoas, ao invés da gente criar divisões entre as pessoas, sabe? E Deus ele olha muito para isso, né? O livro de Provérbios ele nos alerta sobre essa questão. Seja atento à verdade cristã, evitando aqueles que promovem falsas doutrinas. Mantenha a unidade na fé, mas esteja disposto a corrigir e advertir com amor quando necessário. Tem situações que a gente pode falar de uma maneira sincera e às vezes até brincando. Para quê? Para que não haja aquele clima ruim. E às vezes é legal a gente às vezes agir dessa maneira. Porque senão a gente às vezes fala de uma maneira ríspida e aquilo entra como uma flecha no coração da pessoa que você gosta, né? Então, às vezes, brincando, você consegue fazer com que a coisa seja levada de forma verdadeira, mas ao mesmo tempo suave. Sem agressão. Exatamente. Pois você sabe, no versículo 11, que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Então, Paulo enfatiza aqui a importância das boas obras e adverte contra contendas e discussões vazias que não edificam. Cara, tem situações que às vezes não vale a pena a gente entrar em discussões.
A gente perde tempo com coisas. Pô, uma coisa quando a gente está com 10, 11, 12, 13 anos. Poxa, depois de um determinado período de vida, não nos cabe ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias, né? E aí, ele adverte aqui também: devemos nos esforçar para viver em paz e evitar momentos inúteis. Se possível, tenha paz. Não entre em batalhas de forma que não deve a pena para nada, né? Além disso, devemos ter discernimento espiritual para lidar com aqueles que se afastam da verdade, afastando-nos deles após a devida advertência para preservar a integridade da fé e da comunidade cristã. Aqueles que não querem compromisso com Deus, que querem te levar sempre para o fundo de poço, tenta conversar e falar, mas se uma vez que não te ouve, deixa ele caminhar, ele com Deus, porque a gente às vezes não é dono da verdade, né? E aí, conclusão, devemos ser obedientes às autoridades, praticar o amor e a graça, evitar contendas e buscar o bem dos outros. Ao seguir esses princípios, podemos viver como verdadeiros discípulos de Cristo, refletindo seu amor e luz no mundo ao nosso redor. Essa carta ela nos mostra claramente que nós podemos mudar as situações que estão ao nosso redor. E a gente pensa que tudo é o acaso, mas a forma como você lida com respeito, com amor, com humildade, com sinceridade, diante de todos os relacionamentos com as pessoas que estão ao teu redor, faz com que você tenha uma vida mais satisfatória, uma vida mais na presença de Deus. A gente, por muitas questões, a gente encontra embates. Já viu algumas situações que parece que tudo está me perseguindo, mas tem situações que você mesmo pode contornar e mudar toda aquela história. Às vezes uma palavra ríspida pode ficar sem resposta. O silêncio pode trazer algo que vai fazer com que aquela pessoa venha refletir melhor. Mas a gente às vezes não deixa parar. Eu sou um cristão que eu vou responder tudo. E aí, Senhor, me tira dessa situação, mas você já plantou aquilo. E por que falar? Já viu que às vezes situações que a gente não fala demais, a gente evita problemas futuros. Porque uma crítica sobre alguém, ela sempre vai chegar lá, mais cedo ou mais tarde, não tem jeito. E a gente pode evitar isso, né? Então a palavra de Deus, ela nos aconselha, ela nos mostra, ela nos orienta, né? A melhor forma de viver. Mas todos nós temos a oportunidade de escolher fazer o bem, agir com paz, ter palavras de amor, ter palavras de tranquilidade, ou diante de tudo a gente vai levar tudo a ferro fraca, né? E aí a gente vai sempre quebrar, desmontar relacionamentos, desmontar amizade, desmontar às vezes até relacionamentos futuros, né? Casamento, enfim, coisas diversas, simplesmente porque nós somos assim e vamos morrer assim, contrariando claramente o que a palavra de Deus nos fala, porque Deus quer simplesmente limpar o passado para começar o novo, independente da idade. Mas a gente às vezes está tão apegado às mazelas do passado que elas estão plantadas e a gente quer levar para o futuro, diante do plano que Deus tem para a nossa vida, né? Então essa era a carta de Tito. Escolhi alguns versículos, né, dessa carta. Espero que ela tenha falado bastante aos nossos corações, né, diante disso, né?